Bom dia, quinto B, tudo bem com vocês? Nossa atividade de hoje é no livro de ciências, mas também vamos usar o nosso caderno de ciências. Então vamos abrir na página 70 e colocar a data de hoje, dia 27/4/2021. Hoje a Pro vai falar um pouquinho sobre os ecossistemas. É uma atividade muito bacana essa matéria. Os ecossistemas. O que é um ecossistema? É um conjunto formado por seres vivos e seres não vivos. Um ecossistema ele pode ser uma floresta inteira, um rio, um mangue. O tamanho do ecossistema depende de quem está estudando ele. Os ecossistemas são diferentes, eles variam de acordo com as características ambientais. Então, alguns são secos e quentes, outros são úmidos e com sombra, e outros com pouca chuva. E ainda há os ecossistemas que são alagados ou marinhos. Então, aqui tem uma foto no livro de vocês, na página 70, que mostra um conjunto de ecossistemas. Todos os animais, seres vivos, né? Os seres não vivos, que é a água, o solo. Então, todo esse conjunto aqui forma um ecossistema. Em Ubatuba é rico em ecossistema. Aqui a gente tem os mangues, que é um ecossistema, os rios, que é um outro ecossistema, né? Então, cada pedacinho é um ecossistema e tudo junto vira um grande ecossistema. Cada ecossistema é de um jeito. Isso daqui está na página 71. Tá? Então, a Pro citou o exemplo do mangue. O mangue tem o solo alagado. Então, ele é pobre de gás oxigênio e tem muito sal. Quem aqui já foi num mangue? Lá na praia de Itamambuca tem um rio que é um mangue, que é aquele rio que a gente atravessa para chegar na praia. E lá é muito legal, porque de manhã você consegue ir andando, e aí você consegue ver o mangue, ver os caranguejinhos, né? E quando chega no finalzinho da tarde, ele já está alto, aí você tem que ir ou de canoa ou nadando para atravessar o rio. Aí você consegue ver os peixes, então é um ecossistema que vai mudando. E o sertão? O sertão é um ecossistema que é um local seco. Então aqui a Pro colocou duas fotos para vocês, que também tem no livro de vocês, na página 71. Olha só, aqui no mangue, as raízes das árvores elas ficam bem mais para cima, por causa da água com sal. Então a árvore do mangue consegue sobreviver nesse ambiente, ela se adaptou a esse ambiente. E aqui no sertão, o juazeiro, que é uma árvore, ele consegue sobreviver nesse ambiente seco com pouca água, porque as folhas dele são folhas grossas, que elas guardam a aguinha ali dentro. Então, por isso que ele consegue sobreviver nesse ambiente seco. Então, na página 70 e 71, tem uma atividade na página 71. Então, você vai ler este trechinho aqui e vai explicar aqui para a Pro. Ó. Nos ecossistemas de caverna, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado. A que característica do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? Então, aqui no trechinho já fala como é que é o ambiente. E quais adaptações foram citadas no texto? Então, nesse trechinho de 3 linhas tem a resposta que você vai procurar aqui e vai colocar aqui, tá bom? Depois, as relações alimentares, das cadeias alimentares. A Pro vai passar um vídeo animado para vocês antes e depois eu volto para explicar este pedaço aqui, tá bom? O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é?
Isso que chamou redes tróficas? Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. É, nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vemos herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra. Então, um ecossistema tem uma sequência de alimentação. E isso chama cadeia alimentar. É que um bichinho maior come o bichinho menor. Então, aqui mostra uma cadeia alimentar marinha. Então, a ave da margem, ela vai comer o peixe, Então, vamos começar aqui da plantinha do fundo do mar. Aqui tem as plantas do fundo, que a planta produz o seu próprio alimento, né? Então, a planta marinha também. O caramujo come a planta. E aí, o lambari come o caramujo. O peixe maior come o peixinho menor. E a ave come o peixe. Então, isso aqui a gente vê muito aqui em Ubatuba, aqui perto da Ilha dos Pescadores, aqui no Perequiaçu, tem muito desse passarinho aqui que come os peixes. Então, um vai comendo o outro. Por que chama cadeia alimentar? Porque é um ciclo, e fica nesse ciclo para sempre. Esta cadeia alimentar é uma cadeia alimentar marinha. Olha esta daqui. Aqui tem a bananeira. A bananeira é uma árvore, é uma planta que produz o próprio alimento pela fotossíntese. Então, a bananeira, ela é um produtor. O macaco é herbívoro, porque ele vive de plantas e de frutas, né? Então, o macaco come a frutinha da bananeira. E a vaca? A vaca também é um herbívoro, ela come capim, né? Ela come os vegetais. E o sapo é um insetívoro, come insetos. Então, os seres autrófos produzem toda a matéria orgânica consumida pelos heterótrofos. Os consumidores se alimentam dos autótrofos. Então, aqui o macaquinho é um consumidor que se alimenta do autótrofo, que é a planta, e produz seu próprio alimento. Na página 74, também fala de cadeia alimentar, mas fala do fluxo de energia. O Sol é a principal fonte de energia para os ecossistemas, então tudo depende do Sol. A energia serve para o crescimento e desenvolvimento, então todos os seres humanos usam energia para o crescimento e o desenvolvimento, né? Tanto faz os animais, as plantas, como nós, seres humanos. Tudo que a gente consome, a gente gasta em trabalho, com energia, e a gente se desenvolve com aquilo que a gente come.
O caminho da energia ao longo da cadeia alimentar é chamado de fluxo de crescimento. Então, aqui tem um outro desenho do fluxo de energia da cadeia alimentar. Então, olha cá, o sol dá energia para a planta, que ela é uma produtora, porque ela produz seu próprio alimento. Então, a planta, a árvore, usa a energia do sol para o seu crescimento e desenvolvimento, ó, e devolve um pouquinho da energia. Olha a setinha subindo. Aí, o coelhinho é um consumidor que vai comer aqui a planta, a grama, os matinhos, né? Então, ele come aqui a planta e usa a energia que ele comeu para se produzir e desenvolver. E a energia subindo de volta. Vendo, ó. O esquilinho. O esquilinho serve de alimento para a raposa, ó. Como o coelho também. Então, aqui a raposa, ela pode se alimentar do esquilo e do coelho. Ela usa a energia, né, para o seu desenvolvimento e crescimento, e a energia dela também sobe de volta, ó. E depois que essa raposinha aqui morrer, e aí os micro-organismos vão se alimentar dela e vão devolver a energia de volta para a Terra. Então, é um ciclo, olha só. É um ciclo, ó. Então, aqui é a cadeia alimentar. Cada setinha mostra qual bichinho consome o quê, mas todos eles devolvem a energia, né? Gastam um pouco da energia, que é a setinha dessa energia aqui que está subindo. Na página 72 e 73, fala sobre relações alimentares, cadeia alimentar, e aqui também tem um exemplo, ó, de cadeia alimentar, tá? Dá o exemplo também perto das regiões de rios e lagos. E aqui também explica do fluxo de energia que a Pro explicou ali para vocês. Eu quero que vocês leiam esses textos e grifem as partes importantes. Então, aqui mostra um ciclo de cadeia alimentar. Ó, a águia que pode comer o furão ou o coelho que come a grama, né, os vegetais, e o sol que dá energia para todos eles, e todos eles devolvem essa energia também. Então, aqui é um fluxo de energia de uma cadeia alimentar. Então, aqui na questão 2, você vai ler as frases abaixo e explicar por que você concorda com a resposta. Algumas frases estão corretas, outras frases estão incorretas. Letra A. Nenhum animal produz seu próprio alimento, todos são consumidores. Então, os animais, o coelhinho produz seu próprio alimento? O furão produz seu próprio alimento? Então, essa aqui está correta. Os animais não produzem seu próprio alimento, eles são consumidores. Letra B. O ser humano é um produtor porque faz seu próprio alimento? Aqui está correto? Aí você vai, se você tiver correto, você fala assim, correto por quê e não por quê. Ó, ir no supermercado não é produzir o próprio alimento, tá? Mas o ser humano também pode produzir o próprio alimento. C. A energia nos ecossistemas não é reciclada, ela segue um fluxo em uma única direção. Então, lembra das setinhas, ó, a energia passa pela toda a cadeia alimentar e ela sobe, ó. Então, aqui você vai ler o texto para explicar essa questão C aqui, porque ela está correta, tá bom? Então, leia os textos, pessoal. Qualquer dúvida, a Pro tá na sala online. Por hoje, no livro, é essas atividades. No caderno de ciências, a Pro não pode esquecer, você vai fazer uma pesquisa e vai achar uma cadeia alimentar que você quiser e vai desenhar no seu caderno essa cadeia alimentar e vai explicar como é que funciona. Então, deixa eu achar um exemplo aqui. Olha só, a Pro achou um exemplo de cadeia alimentar aqui, ó. A coruja, a cobra, o rato e o milho. Então, olha só, o rato come o milho, a cobra come o rato e a coruja pode se alimentar tanto da cobra quanto do rato. Então, aqui é um exemplo de cadeia alimentar. Tem várias.
não precisa nem pensar muito. Você vai lá no Google, coloca cadeia alimentar e dá pesquisar. Aí você vai escolher uma bem bacana, vai fazer o desenho, vai colocar o título cadeia alimentar e vai explicar o que acontece, igual a Pro explicou aqui. Você escreve embaixo o que acontece nessa cadeia alimentar, tá bom? Essa é a atividade do caderno de ciências, tá? Qualquer dúvida, a Pro tá na sala online. Beijos!